Uma vez que a gente estava falando de Estados Unidos, agora a gente fala também ali no ambiente do hemisfério norte, da maior economia do mundo. Como é que ficaram os negócios agora em 2023, olhando que amanhã tem uma partezinha só do último pregão da maior bolsa de valores do mundo, que é Wall Street. Então, para isso, a gente vai conversar agora com o William Castro Alves, que é estrategista-chefe da Avenue. William, muito boa noite. Obrigado pela tua participação aqui no nosso jornal. A gente estava falando dos Estados Unidos, essa crise que se repete há décadas entre o fluxo migratório, México e Estados Unidos, mas eu queria mudar aqui o foco da nossa conversa e começarmos a falar de economia americana, porque os resultados nos Estados Unidos acabam balizando o resto do mundo. Amanhã não tem pregão aqui na Bolsa Brasileira, a maior delas, B3, ou não temos índice Bovespa, mas a gente tem um pouquinho do índice Dow Jones, SP500 e Nasdaq, porque a Bolsa Americana vai funcionar até as 2 horas da tarde no horário local, depois aquela região é toda fechada para a festa de Ano Novo na Times Square. Os números nos Estados Unidos não são dos melhores, mas não são dos piores. Eu estou olhando para o último trimestre, a gente não tem ainda os números do que os americanos chamam de third quarter, né? O terceiro quarto, no bloco de 4 meses. Mas como é que você viu a economia americana, principalmente nesse finalzinho de 2023, e quais são as suas perspectivas para Wall Street em 2024? Boa noite mais uma vez. Boa noite, Pavalli. Boa noite, espectadores. Bom, já comentou realmente algo super relevante e sempre importante ser lembrado. Aquilo que acontece aqui nos Estados Unidos ecoa no mundo inteiro, acaba gerando impactos no mundo inteiro. Eu vi alguns investidores comemorando o bom desempenho do Ibovespa, né, no ano de 2023, e de fato foi, a despeito de que muita gente imaginava que não seria assim. De fato, a gente teve um bom ano na Bolsa Brasileira, mas essencialmente por conta de algo que aconteceu aqui nos Estados Unidos. A questão da expectativa dos juros aqui nos Estados Unidos é que movimentou o mercado nesses últimos 2 meses, especialmente ali a partir do início de novembro e dezembro inteiro. A gente começou aquilo que a gente chama de rally, né, do Papai Noel, e a gente viu os ativos de risco performando muito bem no mundo inteiro. Não é à toa que o índice Nasdaq, que junta as principais empresas de tecnologia, as maiores empresas de tecnologia do mundo, que em grande parte são americanas, ele deve acabar fechando aí no ano com 45% de alta. Obviamente a gente ainda tem o pregão de amanhã, mas a gente não espera grande volatilidade, grandes mudanças. O índice S&P 500, que é o equivalente ao Ibovespa, né, só que são 500 empresas, muito maior, fechando próximo a 25% de alta. E a economia americana, a despeito do que todo mundo achava que poderia entrar numa recessão em 2023, longe disso, né, o último trimestre, o terceiro trimestre mostrou um crescimento de mais de 5%, e no agregado do ano, a gente ainda não tem o fechamento do quarto trimestre, né, os últimos 3 meses do ano ainda estão acontecendo, obviamente. Mas já deu para ter uma ideia, já li algumas reportagens que comentam sobre volumes fortes de vendas agora no Natal e nas festas de Ano Novo. Então a gente deve ver a economia americana entregando um crescimento aí de 2,5%, algo próximo a isso, a expectativa que se tem no agregado do ano. A maior economia do mundo continua sendo a maior economia, o dólar continua sendo a moeda de referência de valor por mais um ano, a despeito de muitas incertezas que muita gente às vezes trazem, né, em relação aos Estados Unidos. E esse mercado americano, que continua também sendo o maior mercado do mundo, atraiu investidores do mundo inteiro, inclusive muitos brasileiros que a gente tem prazer de ajudar aqui a investir no exterior aqui na Avenue. William, quero aproveitar, embora você esteja aí olhando de perto a economia americana, mas eu queria usar a tua expertise para a gente explicar para os nossos telespectadores essa alta expressiva para ajudar a gente a comemorar o que foi o índice Ibovespa aí nos últimos dias, né? Hoje fechou ali no patamar dos 134 mil pontos, não rompemos nenhum número histórico, mas mantivemos a alta que foi registrada aí nos últimos dias, principalmente na quarta-feira. Bom, estou falando de mercado especulativo, que é baseado em confiança, né? Bom sinal para a gente terminar 2023, sem dúvida. É um bom sinal para a gente manter as esperanças ativas em 2024? O Brasil continua atraindo investidor interno e externo?
Eu diria que o Brasil, ele não é uma ilha, ele faz parte de um contexto global, né? Se você pegar a Bolsa do México, teve uma performance, por exemplo, melhor do que a Bolsa brasileira. Não estou diminuindo, obviamente que tem que comemorar, a Bolsa brasileira teve uma performance muito boa esse ano, depois de alguns anos meio complicados aí para a renda variável. Ajuda também, obviamente, o fim do ciclo de aperto monetário aqui nos Estados Unidos. Junto a isso, redução de juros no Brasil, né? Você tem cortes de juros já acontecendo, a taxa Selic cedendo no Brasil, isso atrai investidores para aportar capital em renda variável na Bolsa, e isso tudo ajudou. Então, a gente teve um momento bastante favorável para ativos de risco. Que nem eu comentei, você teve diversas bolsas de alguns países emergentes, como é o caso da Bolsa do México, Bolsa da Colômbia, Bolsa do Chile, moedas desses países também performando bem, e o Brasil ele não é uma ilha, ele é conectado com o mundo, e ele também é um país com uma alternativa de investimento, em especial porque quando você olha o espectro de emergentes, né, você tem momentos difíceis e diferentes, né? A Argentina recém passou por uma eleição, uma transformação. Estavam comentando aí da grande greve, né, que o Milei já vai enfrentar no primeiro mês. A Turquia envolta numa crise, Rússia fora completamente do jogo, né, de alocação global de investimento, China gerando cada vez mais dúvidas. E aí, nesse espectro todo, o Brasil acaba ressaltando como um país que tem potencial, tem uma economia que mostrou crescimento, o agro muito forte, e tudo aquilo que foi plantado nos últimos anos, as reformas que a gente está vendo, a gente acaba colhendo agora, nesse ano de 2023. Olhando para frente, né, eu diria que o Brasil, de novo, ele acaba sendo parte de algo maior, e se a gente continuar vendo esse otimismo e essa menor aversão a risco, o Brasil acaba se dando bem, acaba surfando isso. Agora, para o investidor brasileiro, que já tem grande parte do seu capital alocado aí no Brasil, sempre lembro, né, que a gente tem um negócio chamado Risco Brasil, que volta e meia ele aparece, né? Volta e meia, quando dá umas chacoalhadas na economia, esses nuances da economia global, ele acaba afetando aí um pouco o desempenho, tanto da Bolsa brasileira quanto da moeda brasileira. Então é bom sempre o investidor brasileiro pensar um pouco em diversificação geográfica, né? Não ficar dependente de uma reforma ou eventualmente de uma situação econômica ou de eventos favoráveis como a gente teve em 2024, e caso eles não venham soprar em 2024, o nosso portfólio possa estar mais protegido, né, contra esses solavancos da economia. Alves conversou com a gente direto dos Estados Unidos, estrategista-chefe da Avenue, a quem eu agradeço aqui a participação. Espero que a gente possa conversar bastantes vezes em 2024 com novas altas, novos recordes, boas notícias para a nossa economia. Will, obrigado, muito boa noite. Sem dúvida, boa noite, feliz ano novo para todos. E no próximo